Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Irmãos, nós estamos na reta final da série denominada O Caminho da Cruz. Um caminho que começou lá na oração de Jesus no Getsêmani, passou pela traição de Judas, negação de Pedro, julgamento dos líderes religiosos e políticos, por sua crucificação e, sem dúvidas, alcançou seu ponto mais alto na semana passada, quando foi pregado sobre a ressurreição, no domingo de Páscoa. Sem dúvida, para nós cristãos, o ápice aí da série O Caminho da Cruz foi no domingo passado, porque o próprio apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Talvez você possa perguntar assim, então, mas se a série se chama O Caminho da Cruz, nós chegamos na cruz, já houve a ressurreição, esse caminho não foi concluído? A série não era para ter acabado na semana passada? O domingo de Páscoa acaba no ápice, na ressurreição de Jesus, no ponto alto. Acaba na Páscoa e vamos em frente. Eu fui com as crianças no cinema semana passada, alguns dias atrás, uns 10 dias atrás. E no filme, sempre o ápice da cena é no final, né? Então, quando é filme de criança, então, todo aquele espetáculo fica tudo para o final, e aí o filme acaba. E o pai, naquela ansiedade, já foi se levantando. Lucas, pera. Depois, eu falei, não, já acabou, está subindo as letrinhas ali. Ele, não, depois das letrinhas tem os créditos, que já nos prepara para o próximo filme. Aí eu falei, não, Lucas, eu quero ir no banheiro. Não, só saio daqui depois que eu ver a cena, depois que subir as letrinhas. Aí eu sentei lá, ficou subindo, para depois assistir a cena, e aí depois a gente foi embora e saiu do cinema. O pessoal do cinema já estava copiando o Lucas aqui. Porque se você reparar no capítulo 24, Lucas, ele já está colocando ali, depois do ápice da ressurreição, ele já começa a descrever alguns fatos, uns desdobramentos do que aconteceria depois da ressurreição e como isso impactaria a vida dos discípulos. Quais eram os desdobramentos na vida dos discípulos? E eu preparo para o começo da igreja e tudo isso que viria em Atos e por aí vai. Então, não fique ansioso. Ainda temos algo a falar sobre essa série, e é o que nós veremos no texto de hoje, Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Como é um trecho extenso, eu vou fazer essa leitura em duas partes. A primeira, a gente vai do 13 ao 27, e aí, no decorrer da pregação, a gente vai ler o restante. Por enquanto, do 13 ao 27. O texto diz assim: neste mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então, ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles responderam:
as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele. E não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Senhor, mais uma vez nós queremos orar, te agradecendo por tudo que vivemos até aqui. E nesse momento, Pai, pedimos a Tua direção. Como foi falado aqui, nós cremos que o Senhor se revela a nós através da Tua palavra. Então fala conosco nessa manhã, Senhor. Abre as nossas mentes e nossos corações para receber as verdades da Tua palavra. Que ela de fato aqueça nossos corações e é sobre isso que nós vamos falar. Pai, que eu não atrapalhe esse texto tão rico e com tantas lições para nós nessa manhã. Ilumina a minha vida, o coração dos meus irmãos, para a Tua palavra nesta manhã, assim nós oramos. Amém. Irmãos, quando nós nos deparamos com um texto narrativo como esse, um bom exercício que a gente pode fazer é tentar imaginar o contexto da situação, o que passava na mente e no coração dos personagens dessa narrativa. E nós vamos fazer esse exercício com os 2 discípulos que estão a caminho de Emaús. A pergunta é: como estaria o coração deles naquele dia? Qual era a situação do coração dos 2 discípulos no caminho de Emaús, voltando de Jerusalém? Afinal, eles acabaram de passar por uma experiência da morte do seu mestre. Para nós, a morte é um grande desafio para nós enfrentarmos nessa vida, ainda que nós cremos na ressurreição. Mas enfrentar a morte de alguém próximo a nós, de um parente, ou a nossa própria morte, é um desafio. E eles acabaram de passar por essa experiência. Imagine você, talvez aqui uns mais, outros menos, mas já tiveram a experiência de um luto. Talvez eles estivessem vivendo com sentimentos de vazio, dificuldade de pensar nos próximos passos. Como será a vida a partir de agora? Como vai ser a primeira refeição sem a pessoa que partiu? Nós costumávamos ouvir o mestre às quartas-feiras pela manhã. A quarta-feira está chegando e ele não vai estar mais aqui entre a gente. Como é que a gente vai fazer? O coração deles, sem dúvida, estava aflito. O clima neste retorno dos discípulos de Jerusalém para Emaús é um misto de surpresa pelo que tinha acontecido, assombro, medo e confusão por tudo que eles presenciaram naqueles últimos dias. As suas esperanças estavam frustradas e tentando descobrir o que havia acontecido e o que estava acontecendo. Muitas questões sem respostas, e o próprio texto diz que eles estavam tristes. O texto começa descrevendo o retorno dos 2 discípulos no domingo. Eles estavam vindo de Jerusalém para uma cidade chamada Emaús, 70 estádios, aproximadamente 11 quilômetros de distância, esse caminho. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam discutindo sobre aquilo que tinha acontecido. E o próprio Jesus se aproximou deles e começou a acompanhá-los. Os discípulos, sem saber,
se tornaram as primeiras testemunhas da ressurreição. Essa é a primeira das 3 aparições de ressurreição encontradas no Evangelho de Lucas. E Jesus faz uma pergunta: do que vocês estão falando? Aquele que está pedindo as notícias, é ele mesmo a notícia que eles estão compartilhando. E a resposta de um dos discípulos é: ué, você é o único em Jerusalém que não está sabendo do que está acontecendo aqui? É mais ou menos assim, Jesus caiu de paraquedas na conversa. Talvez os discípulos falaram assim: em que mundo esse homem vive? Ele está vindo da onde para não saber o que está acontecendo aqui, né? Chega a ser irônica essa jornada de Emaús, porque discípulos vivos conversam sobre um Jesus morto, enquanto um Jesus vivo fala com discípulos sem vida. Essa é a realidade dessa situação aqui. E aí Jesus instiga eles e fala: quais coisas? Né? Então Jesus está dando uma oportunidade ali. Sua pergunta convida os discípulos a abrir o coração para que ele possa instruí-los na verdade. Quais coisas que aconteceram? E aí os discípulos resumem, né, os eventos que ocorreram na cruz, o túmulo vazio, e isso demonstrava as esperanças e os sonhos deles que haviam sido frustrados. O mestre morreu. E é importante notar na descrição que os discípulos fazem o entendimento equivocado que eles tinham da redenção que efetivamente Jesus veio conceder. Se vocês repararem no texto, no verso 19, eles descrevem Jesus como profeta, que é uma descrição correta sobre Jesus, mas não completa, não descreve Jesus em toda a sua essência. Ele é profeta, sim, mas não descreve Jesus. Você não vai achar eles falando é o Messias, é o Senhor, é o Filho de Deus. Essa descrição não era suficiente para definir Jesus. A ausência dessas palavras, Filho de Deus, Senhor, Messias, indica que Jesus, para eles, não era uma figura proeminente de Israel, como outras que já passaram. Eles não compreendiam plenamente quem era Jesus ainda. Eles focavam no que viram de Jesus, os seus milagres, a sua autoridade na pregação, mas não o reconheciam como Filho de Deus e Messias. Olha só, quando eles dizem: nós esperávamos que fosse ele que traria redenção a Israel. Eles não estavam pensando na redenção como nós pensamos. Estavam pensando na libertação messiânica, numa vitória política de Israel sobre Roma, que subjugava o povo naquela ocasião. Eles queriam uma vitória sobre os inimigos do povo de Deus. Assim como Israel havia sido libertado da escravidão do Egito na primeira Páscoa, eles esperavam que agora Israel fosse redimido, que Deus comprasse sua liberdade, esperavam que Israel fosse libertado de uma vez por todas de um domínio pagão, livre para servir a Deus em paz e santidade. Mas não foi isso que aconteceu. Eles estavam frustrados, pois era Jesus quem iria redimir Israel e derrotar os pagãos, e não morrer nas mãos deles. O mestre morreu na mão daqueles que ele precisava libertar o povo de Israel. O papel de sofrimento de Jesus na redenção não é entendido pelos discípulos nesse momento. Para eles, sofrimento e morte são contrários à esperança. Eles não conseguem perceber que o sofrimento e a morte eram meios necessários para a redenção divina e esperança eterna. Eles não tinham uma visão completa do ministério de Jesus e o que ele veio fazer, irmãos. E aqui eu já quero tirar a primeira lição que nós podemos aprender desse texto. Enquanto não entendermos quem Jesus é e a obra que ele veio realizar, não teremos alegria e esperança verdadeira. Os seres humanos, de uma forma geral, incluindo os discípulos, inevitavelmente associam as causas humanas à vontade de Deus. Nós esperávamos que fosse assim. Era a nossa expectativa de como Jesus agiria.
O lamento do discípulo resume o sentimento de muitos cristãos em nossos dias, que conclui que quando Deus não cumpre as esperanças deles, toda a esperança está perdida. Queremos um Jesus que atenda a nossa demanda específica. Jesus, eu preciso de uma cura. Jesus, resolve esse problema para mim. Jesus, preciso de um emprego novo. Jesus, nos livra de Roma. Mas nós rejeitamos toda a revelação de quem Jesus é e do que Ele veio fazer. Nós estamos pouco interessados na macro-história da redenção. Nós queremos o nosso quadrado resolvido, que as demandas sejam resolvidas por Jesus. Mas nós não estamos interessados em toda a história da redenção e onde nós nos encaixamos nela. E qual é essa história? O próprio Lucas registra o cântico de Zacarias no início do livro e deixa clara a missão de Jesus. No capítulo 1, versos 68 e 77, está escrito assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. A redenção de Israel não estava limitada às aspirações nacionalistas e políticas deles. Deveria também incluir esperança de perdão dos pecados e bênçãos espirituais para o povo. Com todo respeito às nossas demandas individuais, mas até porque Jesus, Ele nos ensina a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, são todas ansiedades. Mas o problema que Jesus veio resolver era um problema muito maior, que nós não conseguiríamos resolver sozinhos e que nenhum de nós poderia indicar alguém para resolver. O problema da condenação, o problema do pecado. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em estado de condenação. Mas o versículo 77 diz: Ele deu ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos nossos pecados. Enquanto estivermos vivendo uma vida onde nós não entendemos quem Jesus é e a obra que Ele veio realizar, essa visão incompleta, essa visão egoísta de quem Jesus é, permaneceremos tristes, permaneceremos frustrados. O texto continua, e aí os discípulos começam a dar ali a descrição para Jesus, para o homem ainda, não revelado. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, mas achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: Ó tolos, que demorais a crer no coração e em tudo o que os profetas disseram. Irmãos, é interessante notar aqui, os discípulos fazem a descrição e Jesus, ele não repreende os discípulos por aquilo que eles estavam falando sobre os sinais, sobre as mulheres, que as mulheres viram anjos, que outros discípulos foram lá confirmar a história. Jesus não estava repreendendo eles porque eles não estavam acreditando nesses sinais. Mas Jesus, ele repreende pela incredulidade do que já havia sido anunciado nas Escrituras. Ele nem entrou no mérito de toda a descrição que foi feita ali para os discípulos. Ele diz: ó tolos, por que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram? Ele os repreende por ler as Escrituras sem entender e acreditar. O problema dos discípulos não é de mente, mas é de coração. O lamento de que Jesus era um profeta israelita derrotado era o resultado da falha deles em entender e acreditar no testemunho profético da própria Escritura. Sofrimento, morte,
Isaías 53 descreve de forma muito clara o ministério do servo sofredor, deixa explícito essa verdade que o servo sofredor passaria por todas essas coisas. Não só Isaías 53, toda a Escritura, o texto fala que Jesus foi falando de Moisés até os profetas, quer dizer, ele pegou o Antigo Testamento inteiro e foi ali, naquela caminhada, explicando e conversando com os discípulos. Porque o Antigo Testamento, ele retrata as promessas de Deus que apontam para a vinda de Jesus e que são cumpridas na vida dele, na vinda dele. Todo o Antigo Testamento apontava para um cumprimento que só poderia acontecer quando o ungido de Deus tomasse sobre si o sofrimento de Israel, consequentemente o sofrimento do mundo, morresse sobre o peso desse sofrimento e ressuscitasse como o início da nova criação de Deus. E aqui está a segunda lição desse texto para nós. Só podemos conhecer a Jesus e reconhecê-lo quando aprendermos a vê-lo dentro da verdadeira história de Deus, de Israel e do mundo. Para isso nós precisamos interpretar as Escrituras. E para isso nós precisamos do próprio Senhor ressurreto como nosso mestre. Através desse texto, nós descobrimos que nas próprias Escrituras estão as chaves para desvendar os mistérios que nos permite encontrar a verdade. Jesus, na oração inicial, eu disse aqui que o meio pelo qual Jesus escolheu, que Deus escolheu de se revelar a nós temos a natureza, como o Salmo diz, uma revelação geral, mas nós temos a palavra de Deus, as Escrituras, como revelação especial para nós. Jesus está fazendo os discípulos lembrar, ei, entende o Antigo Testamento, tudo o que estava acontecendo aqui, desde Moisés até os profetas, tudo indicava, ele não deveria passar por essas coisas antes de entrar na sua glória? A intervenção de Jesus para o coração daqueles discípulos começa com a palavra. Ele aplicou um intensivão de Antigo Testamento ali. 11 quilômetros? Bom, acho que dá tempo. E ele foi de Moisés até os profetas. Também, que mestre, né? Imagina, o próprio Jesus dando um intensivão para nós de Antigo Testamento, foi o que os discípulos tiveram aqui, mas a intervenção de Jesus no coração foi através da palavra registrada, que já falava sobre ele, que já falava do sofrimento dele, que essas coisas deveriam acontecer. Então, a segunda lição, só podemos conhecer a Jesus e reconhecê-lo quando aprendermos a vê-lo dentro dessa verdadeira história de Deus, de Israel e do mundo. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então, entrou para ficar com eles. O homem que caiu de paraquedas no começo da conversa, agora está sendo convidado para ficar mais. Algo já estava acontecendo ali. De alguma forma, a presença de Jesus já estava mudando algo em seus corações, ainda que eles não conseguissem processar e entender isso. As pessoas sentem com frequência a presença de Deus antes de reconhecerem ou conseguirem articular esse fato. Os discípulos sentem em Jesus algo que não conseguem verbalizar nem identificar. Os dois discípulos não sabem quem Jesus é, mas sabem que não querem ficar sem Ele. Versículo 30. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão, o abençoou e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Aquele que parecia cego aos acontecimentos em Jerusalém, agora ele mesmo abre
os olhos dos discípulos. Os olhos deles foram abertos. Lucas está nos lembrando aqui também que o reconhecimento de Jesus e a confissão dele como Cristo e Senhor não diz respeito a uma visão humana, mas à habilitação divina, à revelação que foi dada. A salvação é obra de Deus, completamente obra de Deus. Em contraste com o versículo 16, que os olhos deles foram fechados, agora os olhos deles foram abertos, de forma soberana de Deus. É Deus quem intervém para contrariar as nossas dúvidas humanas e fazer-nos conhecer e acreditar na verdade da ressurreição. Ainda que seja difícil acreditar contra os fatos, mas é Ele que intervém com fé nos nossos corações, infunde fé nos nossos corações para crer nessas verdades. O olhar de fé é necessário para olhar o episódio da ressurreição, mas Deus proverá essa fé. Assim nós cremos. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho? Talvez o versículo mais conhecido dessa passagem. Acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E aqui nós vamos aprender a terceira lição. Nosso coração é aquecido pela palavra e pela comunhão no partir do pão. A perda, o pesar e o desapontamento são passado. Aquele coração triste que nós falamos na introdução, de vazio, de assombro, agora dá lugar a um coração em chamas, um coração aquecido pelas verdades do Evangelho. O coração deles foram aquecidos através da pregação da palavra. E nós hoje também somos convidados, através da exposição da Bíblia, ter nosso coração ardendo dentro de nós quando encontramos as verdades escritas em suas páginas. Irmãos, não se trata de um exercício meramente intelectual. Lucas está dizendo aqui, enfatizando, que o estudo cuidadoso da Bíblia tem por objetivo unir mente e coração, entendimento e aplicação. Só entenderemos o próprio Jesus quando o virmos como aquele para quem as Escrituras apontam, não em contextos isolados da nossa vida, mas em todo o fluxo da história da redenção. E quando entendermos isso, deixarmos de pensar em nós mesmos, pensarmos no plano de Deus, veremos nosso coração ardendo dentro de nós. Quando o coração estiver aflito, a solução não está no shopping e fazer umas comprinhas. Sabe quando você fala pro amigo ou para a amiga: não estou muito bem, estou aflito. Você precisa ir no shopping fazer umas compras, que logo você melhora. Você não precisa ir no estádio de futebol ver seu time. E dependendo do time, é melhor você não ir mesmo, porque você pode ficar mais triste. Eu não estou falando que essas coisas não têm seu valor. Eu não estou dizendo que o entretenimento não tem um lugar nas nossas vidas. Nós aprendemos aqui em Eclesiastes que Deus nos dá coisas boas para desfrutarmos nessa vida. O problema da vida é querer tirar dela mais do que ela pode nos dar. Esse é o problema que nós aprendemos em Eclesiastes. Querer colocar nas coisas mais significado que elas podem ter para as nossas vidas. O nosso problema do coração não vai ser curado com distrações dessa vida. Talvez você consiga momentos de distrações, mas não vai ter transformação verdadeira. Não se cura câncer com dipirona. O nosso problema é de coração. Essas distrações talvez adiem coisas que você precisa enfrentar. Mas para aquecer o coração, nós precisamos da verdade. Precisamos ouvir a verdade de quem Jesus é e o que Ele veio fazer. Precisamos da palavra e precisamos da comunhão, do partir do pão. A comunhão com o próprio Jesus,
os meios de graça que Ele nos dá, seja na palavra, na oração, na comunhão com os irmãos que professam a mesma fé. É palavra e comunhão. Retire a palavra, retire as escrituras, e o partir do pão vai se tornar simplesmente uma refeição. Retire a comunhão, e as escrituras se tornarão apenas um exercício intelectual ou emocional. Agora junte os dois e nós teremos o centro da vida cristã. Nenhum chamado é mais essencial e posto diante da igreja hoje. Abra a escritura para que o seu coração inflame. O Cristo vivo nos é revelado pela palavra e na comunhão viva com Ele. 33. Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Quarta lição e última. Um coração aquecido através da palavra e da comunhão nos estimula a missão. Há um pouquinho atrás eles estavam achando meio tarde, né? Convidando Jesus para ficar, que era tarde. Jesus aparece para eles, 33. Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Fizeram todo o percurso com Jesus, falaram que era tarde, já estão querendo voltar, e na mesma hora eles voltam para encontrar os discípulos. Coração aquecido para quê? Para que nós queremos nosso coração aquecido? Para um momento de emoção? Para nós chorarmos e se emocionarmos aos domingos? Nada contra reações emocionais. Aliás, se essas reações forem frutos de um coração aquecido por essas verdades, se esse coração está aquecido, que demonstra quem Deus é e quem nós não somos, é para nós chorarmos mesmo. Chorarmos diante da grandeza de Deus. Chorarmos por quão aquém nós estamos de quem nós deveríamos ser. Não é para chorar lágrimas de crocodilo, igual foi pregado aqui, mas, como nós aprendemos, vamos chorar pelos nossos pecados. Nada contra reações emocionais, se elas brotarem de um coração contrito diante de Deus. Mas o ponto aqui é que esse coração aquecido produziu um fruto de motivá-los à missão, de anunciar a boa nova do Evangelho. E no mesmo momento eles voltam para Jerusalém, para encontrar os outros discípulos. Os mesmos que disseram que já era tarde, agora de imediato voltam para Jerusalém. Agora eles voltam para Jerusalém com o coração aquecido, esperanças renovadas para anunciar a boa nova do Evangelho. A ressurreição de Jesus se torna esse estímulo à missão e ao dever dos dois de contar aos outros, de divulgar as boas novas. E esse fato da ressurreição deve nos impulsionar também, irmãos. O chamado do Evangelho vai do conhecimento para a ação. Nós não buscamos aqui ser uma igreja bíblica só para nos gabarmos, ou só não, né? Para não nos gabarmos, para nos gabarmos e talvez dizer que somos melhores instruídos. Nós não estamos brincando de fazer igreja por um exercício intelectual, por querer aprender mais as Escrituras e ser melhor do que outros irmãos. Nós queremos ter a Bíblia como centro, porque é ela que fala aos nossos corações. É ela que penetra aqui e muda o coração de pedra por coração de carne. Não é sobre um exercício intelectual.
é porque essa mensagem ela vem, ela transforma, ela nos tira da nossa zona de conforto e ela começa a mudar tudo em nós de dentro para fora, de quem nós somos, como eu me relaciono com a minha esposa, como eu educo os meus filhos, como é que eu faço no trabalho, como é que eu me relaciono com os meus irmãos. Essa palavra, ela vai transformando tudo nas nossas vidas. Por isso que nós centralizamos a palavra. A verdade do Evangelho vai nos levar também para viver nessa prática. 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Um conhecimento, um abrir de olhos que nos leva para a prática. Essa é a reviravolta dessa história. Eles deixam Jerusalém derrotados e logo em seguida retornam em alegria diante do conhecimento de que Cristo ressuscitou. Eles partiram no escuro e retornaram em luz gloriosa para anunciar as boas novas. No sermão de hoje nós falamos sobre 4 lições que podemos aprender neste texto. A primeira: enquanto não entendermos quem Jesus é e a obra que Ele veio realizar, não teremos alegria e esperança verdadeira. Segunda, só podemos conhecer a Jesus e reconhecê-lo quando aprendermos a vê-lo dentro da verdadeira história de Deus, de Israel e do mundo. Terceiro, o nosso coração é aquecido pela palavra e pela comunhão. Quarto, um coração aquecido através da palavra e da comunhão nos estimula a missão. E para encerrarmos, olha que interessante. A primeira refeição registrada na Bíblia está em Gênesis 3. Acho que o pastor até comentou aqui no começo. A primeira refeição registrada no Antigo Testamento está em Gênesis 3, versículos 6 e 7. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então, os olhos dos dois foram abertos. Só que ali estava o início da tristeza da história humana, a origem da morte, naquele momento de rebelião. Por conta disso, toda a criação estaria sujeita à decadência, à futilidade e ao sofrimento. Agora vejam o contraste entre a primeira refeição registrada na Bíblia e a primeira refeição registrada após a ressurreição. Estando eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos. Os discípulos de Emaús descobrem que essa longa maldição foi quebrada. A própria morte foi vencida. Agora a nova criação de Deus transborda em vida, alegria e uma nova possibilidade brota nesse mundo de decadência e sofrimento. O próprio Jesus, ressuscitado dos mortos, é o começo e o sinal desse novo mundo. Nós vimos que a revelação de Jesus para esses discípulos foi através da proclamação da palavra e o partir do pão. A história deles é a nossa história também. Muitas vezes caminhamos na ignorância e falhamos sem perceber a presença de Cristo em nossa vida. Para cada um de nós, Jesus muitas vezes aparece como um estranho que não podemos reconhecer, mas Ele se revela progressivamente a nós. Então, nesta manhã, se porventura o seu coração também foi aquecido com essas verdades, não menospreze esse chamado, arrependa-se dos seus pecados e confesse a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Amém. Jesus tirou o seu povo da escravidão
e agora nos convida na jornada para a terra prometida. A estrada de Emaús é só o começo. Ouvir a voz de Jesus nas Escrituras, conhecê-lo no partir do pão, esse é o caminho. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor se revela a nós através da Tua palavra, nós cremos assim.